Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Deus. Bem-vindos a todos ao nosso canal Refletindo a Vida, para que você possa refletir a cada dia, a cada momento neste canal, com o nosso estimado presbítero Sérgio Ricardo. Reflita comigo, Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos diz a seguinte expressão: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê. O que é fé? Fé é confiança. Fé é convicção. A palavra fé é a menor palavra encontrada na Bíblia Sagrada. Só possui 2 letras. Palavra essa que nós podemos observar, existe essa palavra 243 vezes no Novo Testamento. Nós encontramos esta palavra fé no Velho Testamento, 2 vezes a encontramos. Observamos que o escritor aos Hebreus, quando fala de fé, ele fala de sustentáculo. Eu pergunto a você, como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Você está confiando em Deus ou confiando no homem? Você está confiando em Deus ou confiando nas coisas passageiras, transitórias? Mas eu quero apresentar a você um Deus Jeová, um Deus Yahvé, um Deus que é o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, aquele que foi enviado pelo Eterno, pelo nosso Deus, que fortalece, que nos dá o sustentáculo. A Bíblia nos vai dizer que se tivermos fé como um grão de mostarda, essa fé irá expandir. O grão de mostarda é pequeno, mas depois que ele germina e cresce, se torna uma árvore frondosa, uma árvore bonita. A Bíblia vai nos dizer no verso 3 de Hebreus 11, que pela fé nós entendemos que os mundos foi criado pela palavra de Deus. Pela fé foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Pela fé. Sabe por quê? Porque pela fé se vê o invisível. Pela fé você vai ver o invisível. Pela fé você ouve o inaudível. O inaudível você só vê pela fé. E pela fé você alcança o inatingível. Aquilo que você não pode com as suas próprias forças, com a sua condição pequena, mas o teu Deus é grande, é poderoso, você vai alcançar. A Bíblia vai nos dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou um testemunho, porque era justo e dando testemunho das vitórias recebidas. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi achado por Deus como vitorioso. E pela fé também você pode alcançar esta bênção. Pela fé é impossível agradar a Deus sem fé. Se eu não tiver fé, se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Porque o versículo 6 de Hebreus 11 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o esperam, daqueles que o buscam. E pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e ele foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Porque fé é confiança. Muitas das vezes nós somos provados. Primeiro vem a provação e depois vem a provisão. Vem o resultado. Vem a vitória da parte de Deus. Porque Deus prova, aprova, promove, remove e estabelece. Repetindo, Deus prova, aprova,
promove, remove e depois estabelece na tua vida. Você está crendo? Receba essa palavra. Quem sabe você já está chorando, você já está se alegrando, recebendo pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que eu não estou vendo. E a Bíblia ainda vai nos dizer que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas ele foi pela fé, em obediência ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra. E pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa que Deus havia lhe dado. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz, já fora de idade, porque Deus, quando quer o que é estéril, Deus tira e dá vida. Como Ana, Deus havia cerrado a madre de Ana, mas no tempo certo Deus deu o filho de Ana, porque Deus, quando promete, ele cumpre. Quando ele determina, está determinado, e o resto é resto. Você tem que exercer a sua fé, tem que confiar, tem que abraçar esta fé no Deus que é criador, que é protetor, que é resgatador. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Quem não confiou, mas quem confiou recebeu. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Assim aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito, o seu único filho, quando Deus mandou ele oferecer. Assim ele fez. O anjo disse: não te faça nenhum mal, porque você foi recebido como cumpridor das promessas. Quando ele bradou, levantou a mão, o anjo disse: não faça, porque eu estou vendo que você crê. Eu estou vendo que você tem fé, Abraão. E pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, as coisas que iriam acontecer. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão, encostando o seu bordão como símbolo de autoridade. Jacó abençoou, próximo da morte, cada um dos seus filhos. E Deus cumpriu essa promessa. E pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E se cumpriu e foi abençoado. E pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento. E pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque por um pouco de tempo ele não quis se envolver, não quis fracassar, deu fruto do pecado, o gosto do pecado. E pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Porque pela fé você vê o invisível, ouve o inaudível e alcança o inatingível. Portanto, receba essa palavra, fique com essa devoção. E pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu os espias, servo de Deus, e teve o seu galardão. Portanto, queridos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê. A fé é importante, a fé é de supremacia para a nossa vida, porque sem ela nós não veremos a Deus, não receberemos a nossa vitória. Portanto, a palavra fé, 2 letras, eu chamo o F de força e o E de esperança. Ou seja, fé, o F de força e o E de esperança. E eu digo para você, vai nessa tua força, vai nessa tua esperança, porque assim Deus tem vitória para você. Refletindo a vida, sintonize neste canal, Refletindo a Vida, porque Deus vai
continuar te abençoando, você e toda a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus.